Vamos começar, então, a nossa tarde de conhecimento, de entrega aí. A minha intenção do dia hoje, dessa tarde, Rebeca, é que você que está nos assistindo, tanto aqui presencialmente quanto em casa, saia desse congresso mais consciente, mais inclusivo e fazendo a inclusão protagonista da sua vida. O microfone está desligado, ela vai ligar o microfone aqui. Agora voltou, vamos lá. Esse é um dos objetivos do Congresso, oferecer conhecimento com práticas inclusivas para serem aplicadas no dia a dia. É isso mesmo, Rebeca. E o Congresso Inclusão na Prática ele é uma realização da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro e esse ano apresenta como tema principal que futuro inclusivo nós estamos construindo para as novas gerações. A primeira mentoria dessa tarde fala justamente do amanhã que estamos construindo na educação de todas as crianças. Exatamente. E quem vai nos ensinar sobre educação inclusiva é a Cissa Mello. Ela que é mestra em psicologia comportamental e que também atua na área de pessoa com deficiência há mais de 13 anos. Hoje, além do Movimento para Todos, Rebeca, a Cissa ela também atua como voluntária na diretoria do Instituto Apontar e também do Banco da Providência. Com o tema Como é possível construir uma educação inclusiva, recebam ela, Cissa Mello. Uma salva de palmas para Cissa Mello, o palco é seu. Boa tarde, vamos descrever, sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, estou vestindo uma calça bege, uma blusa rosa e um cachecol que eu não consegui definir quantas cores ele tem, mas tem amarelo, tem cinza, tem bege, tem rosa, tem bastante cores aqui para a gente lembrar que são todas essas cores que compõem o nosso universo, e diversidade é isso. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência pela organização desse evento e pelo trabalho que tem sido incansável da Flávia e da Helena para que a gente possa evoluir no quesito da inclusão da pessoa com deficiência aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, pelo convite e pelo evento maravilhoso que vocês estão fazendo. Aproveito para estender o agradecimento e o elogio ao Alex Duarte e toda a equipe da Cromossomo 21, que estão aí realmente fazendo uma parceria incrível com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada por permitir que a gente esteja aqui hoje falando sobre um tema tão importante, né, que é a educação inclusiva. Porque se a gente não começar pela educação, qual é o futuro que a gente vai construir? Onde chega alguém no mercado de trabalho se ela não passou por uma boa educação? Então, tudo isso a gente vai estar conversando aqui. Falando um pouquinho mais sobre a minha apresentação, né, eles já falaram, eu sou do Movimento para Todos, mas eu acho extremamente importante dizer que hoje eu sou professora da PUC, que para quem é do Rio de Janeiro fica aqui do lado do planetário, e a gente tem uma pós, que é a inclusão da pessoa com deficiência. E está começando agora esse mês uma nova turma. Então, eu estendo aqui o convite, ela é online, então, como a Flávia falou, tem gente aí de vários países e de vários, né, locais aqui dentro do Brasil, todos estão aí convidados a acessar a nossa página paratodos.net.br e conhecer mais sobre essa proposta. É uma proposta interdisciplinar, e a gente teve já, nessa turma que está se formando agora, é 1 ano e meio de pós, a gente teve pessoas com deficiência, a gente teve familiares de pessoas com deficiência, tivemos advogados, tivemos psicólogos, tivemos pedagogos, e o nosso objetivo é estar trabalhando nesse formato multidisciplinar, tanto com os alunos quanto com os professores. Então, a gente busca trazer esse olhar e ampliar, porque a gente acredita que, de fato, todos os profissionais precisam ter uma melhor ideia sobre o que é a inclusão da pessoa com deficiência. É para isso que o Para Todos existe, a gente faz esse trabalho de conscientização e de formação, tanto nas empresas quanto nas escolas. E hoje eu estou aqui para falar sobre a inclusão nas escolas. Obviamente, é um tema muito extenso. A gente poderia fazer um congresso. Aliás, fica aqui já o pedido para a secretaria e para o Alex, para a gente fazer um congresso só falando sobre inclusão escolar, porque tem tema para a gente falar um dia todo. Mas, em 10 minutos, que é o que eu tenho aqui, eu vou trazer o que eu entendo como os 3 principais pontos para a gente ter
numa escola para que seja, de fato, uma escola inclusiva. Então, eu vou falar sobre o plano de desenvolvimento individual, ou plano educacional individual. Eu vou falar sobre o atendimento educacional especializado e eu vou falar sobre o agente de apoio escolar. Esses 3 precisam existir na escola para que a gente tenha, de fato, uma escola inclusiva. Vamos começar pelo primeiro, né? Porque sem um plano, a gente não sabe para onde a gente está indo. Muita gente fala assim, nossa, como é que a gente andava por aí sem o Waze, sem o Google, né? Que a gente não sabia para onde que a gente estava andando, mas para quem aí não sabe, nós mais velhos, a gente usava muitos mapas, né? Para quem é de São Paulo, está aqui, tem gente, para quem é de São Paulo que está nos assistindo, tinha um guia em São Paulo enorme, assim, muitas páginas, né? E a gente ficava ali, cada vez que a gente ia para um lugar, olhando para onde que a gente vai. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, como dizia lá Alice do País das Maravilhas, qualquer caminho é caminho. E isso é o que a gente vê muito acontecendo nas escolas hoje em dia, né? São crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, que estão no canto da sala, desenhando. E muitas vezes as pessoas acham que isso é inclusão. Ah, ele está dentro da sala, ele está ali no cantinho, está quietinho, está desenhando. Isso não é inclusão. Inclusão, de fato, numa escola, é a gente trabalhar a aprendizagem do indivíduo para que ele possa estar caminhando cada vez mais no seu aprendizado, no seu tempo, mas caminhando, aprendendo a cada dia, porque é para isso que todos nós vamos para a escola, né? Então, a gente precisa muito desse plano. E algumas pessoas perguntam, qual é a diferença entre PEI, PDI, ou se a gente estiver falando de uma escola bilíngue, SSP, Student Support Plan, não tem problema o nome que você quiser chamar. O importante é que você, familiar, saiba que teu filho tem direito a um plano, você, adolescente, pessoa com deficiência, adolescente com deficiência, saiba que esse é um direito seu. Toda pessoa com deficiência tem direito, e isso está estabelecido na lei, a ter o plano para o seu desenvolvimento dentro da escola. Então, não importa se a escola A chama de PDI, se a escola B chama de PEI, e se a escola C chama de SSP. O importante é que a escola particular ou pública precisa prover este documento, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo. Todos nós, professores, sabemos que nós temos, né, um plano, mesmo que a gente saiba que a hora que a gente entra em sala, muitas vezes esse plano muda. Mas é importante eu saber que eu tenho um plano e eu retomo aquele plano, muitas vezes, na aula seguinte, né, ou em algum outro momento, quando eu precisei fazer uma adaptação, porque estar em sala de aula é estar todo o tempo fazendo algo ao vivo. Então, como estava acontecendo aqui, a gente vai acertando, mas se a gente tem um plano, de novo, eu vou me referir ao Waze. Lembra aquele recalculando a rota, que o Waze dá toda hora? A gente erra um caminho, não é? Aí ele dá uma recalculada? É assim. Então, o plano é extremamente importante para que a gente dê sequência, né, no aprendizado daquele indivíduo. E isso vale para a educação infantil e isso vale para a universidade. É em qualquer fase de vida do indivíduo. Ele tem direito ao plano educacional. Esse plano é responsabilidade de quem? Do professor. O professor é o responsável pelo plano do aluno. Ele pode e deve ter a colaboração de toda a equipe escolar. Ele pode e deve ter a colaboração quando aquele indivíduo tem uma equipe de saúde atuando com ele, seja uma fono, seja uma psicóloga, seja uma psiquiatra, seja um terapeuta ocupacional. Que maravilha se esses profissionais puderem contribuir para esse plano. E também devemos sempre lembrar que a família deve estar envolvida na elaboração desse plano. E que bom que essa família pode estar junto da escola, trazendo orientações, trazendo indicações do que está sendo feito para aquele aluno. E, como eu falei, a gente tem também muitas pessoas com deficiência que podem e devem contribuir com o seu próprio plano. Então, principalmente quando a gente fala já de um pré-adolescente e de um adolescente, é importante que ele seja envolvido e que a gente esteja dando esse protagonismo para que ele também tenha ciência daquele plano, porque a gente tem a certeza
de que estas crianças e estes adolescentes podem contribuir muito. Olha, eu já tive vários casos de criança no Fundamental 1 contribuindo para o seu próprio plano. E é muito interessante a gente ver como isso enriquece um plano na hora que a gente tem a própria pessoa com deficiência participando. Afinal, nada sobre nós sem nós. Não é isso, galera? Então, a gente também no plano deve lembrar dessa frase. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o atendimento educacional especializado. Isto também deve ser lembrado tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. É preciso que a gente tenha dentro das escolas as pessoas que vão apoiar a confecção desse plano e que vão acompanhar e apoiar o dia a dia do aluno com deficiência dentro da escola. A gente não pode confundir esse espaço com um espaço terapêutico, ou um espaço onde essa criança vai para não estar em sala de aula. Né? Esse profissional do AEE, que muitas vezes é assim que a gente chama, né? Atendimento educacional especializado, ele precisa estar todo o tempo colaborando com os profissionais da escola e, principalmente, com o professor da escola. É muito importante que esse professor tenha esse apoio de um profissional mais especializado, que vai estar trazendo recursos mais específicos para esse professor que está dentro de sala de aula. Isso precisa acontecer todo o tempo, porque o plano, gente, ele não é algo que a gente faz no princípio do ano e no final do ano a gente volta para olhar esse plano. Esse plano, de novo, vou lembrar do Waze, né? Ele vai sendo todo o tempo utilizado e, se necessário, recalculando a rota. Então, a gente precisa estar junto com esse outro profissional, olhando para esse plano, né? Olhando principalmente para esse aluno, para a gente ver como é que está sendo o desenvolvimento dele e se esse plano está sendo, né, alcançado e se a gente precisa ou não recalcular. É muito comum que as pessoas perguntem: Cissa, então esse plano ele vai ser mensal, ele vai ser bimestral? Eu costumo brincar que ele tem que ser diário. Porque se eu não estiver olhando para o meu aluno todo dia, né, e prestando atenção no que está acontecendo, e se eu for deixar para daqui a 2 meses eu olhar para aquele plano, a gente vai ter provavelmente um problema, porque aquele aluno ou pode ter avançado muito além do plano que eu tracei, ou pode não estar acompanhando o plano que eu imaginei. Mas olhar diariamente, refazer um plano diariamente, ok. Deixa lá na gaveta, né, hoje em dia no computador, aquele plano oficial, que você vai reescrevê-lo a cada bimestre ou a cada trimestre. A nossa recomendação é que siga o calendário da própria escola. A gente hoje tem escolas que seguem um calendário bimestral e tem escolas que seguem um calendário trimestral. Entretanto, o professor precisa estar olhando, e eu brinco muito, rabiscando aquele plano todo dia. Isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou. Vou 3 mudar minutos. isso. Maravilha. Vou mudar isso. Falei que precisa de um dia inteiro, né, gente? Vou mudar isso, vou mudar aquilo. E aí a gente vai olhando para aquele plano, tá? Vamos lá, terceiro ponto. Eu disse que eram 3, né? O agente de apoio escolar. Aqui no Rio de Janeiro, muito chamado de mediador, eu questiono muito esse nome, prefiro o nome que a gente utiliza na maior parte do Brasil, que é o agente de apoio escolar, porque eu acho que ele muda já o nosso olhar, porque esse agente de apoio, ele não é para o aluno, ele é para a escola. Ele é para o professor, ele é para a equipe. Quem precisa de apoio são os professores, são os diretores, são os, as várias pessoas que a gente tem dentro da escola. E quando a gente fica com essa ideia de que eu preciso de um apoio para aquela pessoa com deficiência, muitas vezes eu acabo fazendo uma grande exclusão, mesmo dentro de uma escola que quer ser inclusiva. Então, é importante a gente lembrar que esse agente de apoio é muito necessário, mas que ele também não é necessário para todas as pessoas com deficiência. Então, os 2 primeiros itens que eu trouxe, o plano e o AEE, toda pessoa com deficiência precisa ter. Entretanto, o agente de apoio escolar, algumas pessoas precisam e outras não precisam. Como a gente vai avaliar? Olhando para aquele indivíduo, olhando para aquela pessoa e verificando as suas potências e as suas possibilidades. Mas, e aí? É possível uma escola inclusiva?
É muito possível. Eu tenho visto muitas escolas. Mas, na maioria das vezes, as pessoas me perguntam, Cissa, qual é a escola inclusiva? Eu costumo responder, existem, na verdade, salas inclusivas. Porque o que faz a grande diferença é o professor. É o professor que tem o desejo e a vontade de incluir. Porque quando aquele professor quer fazer a diferença, ele faz a diferença. E eu não posso deixar de aproveitar esse momento para agradecer e homenagear a tantos professores que hoje, nesse momento, estão fazendo a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes com deficiência na escola, e até professores na universidade que estão fazendo a diferença na vida de jovens com deficiência. E essa diferença não se faz só para a pessoa com deficiência, se faz para a família de uma pessoa com deficiência. Eu sou mãe de 3, um de 18 anos, uma menina de 16 e um menino de 14, que tem autismo. E que eu comecei a trabalhar na área antes de descobrir que eu tinha um filho com deficiência, e foi a partir do conhecimento que eu pude identificar tão cedo que eu tinha um filho com autismo. Então, o conhecimento e a convivência traz isso para a gente. Eu sou muito grata de ter entrado para trabalhar na área da pessoa com deficiência e, com isso, ter podido identificar um filho com autismo tão cedo e começar o processo de inclusão de forma, né, tão ainda com ele bem pequeno. Então, eu acho que muitas vezes a gente ouve falar assim, é difícil a inclusão. E aí eu queria lembrar um grande professor que, para quem não conhece, fica aqui a dica, talvez um dos maiores especialistas internacionais no quesito da inclusão da pessoa com deficiência, professor Davi Rodrigues, de Portugal, e ele certa vez disse, se você acha que inclusão é difícil, experimente a exclusão. Obrigada. Uau! Salva de palmas, fica aí, Cissa. Muito barulho, porque essa mentoria foi sensacional. Uma aula, hein? Demais. Cissa, que emoção, Cissa. Te ouvir, é a primeira vez que eu estou te ouvindo. Sei que você também está emocionada. Eu acho que você também está emocionada porque você é mãe de uma pessoa com deficiência, né? E o ato de professorar, o ato de educar, ele é um desafio. Eu acho que tudo começa com a nossa entrega, né? Eu também sou professor, né, Rebeca? Eu também dou aula. E eu fui muito limitado a minha vida toda. Eu não sabia ensinar. Então, às vezes, quando a gente não sabe professorar, ensinar, a gente exclui as pessoas, sem perceber. Os limites estão em nós. Então, a gente que precisa mudar a forma de ensinar para que o outro consiga aprender. Quem me ensinou isso, Cissa? Foi o livro da Glória, o livro Mude Seu Jeito de Falar, que eu mudo a minha forma de ouvir, que foi construído por pessoas com deficiência intelectual, e a partir dali eu comecei a perceber que existiam outras formas da gente se comunicar. Então, agradeço demais a você, estou super honrado, a gente está honrado, né, Rebeca? Muito obrigada, foi um aprendizado e tanto, e acho que o ato de você saber escutar também é muito importante. Quando você sabe escutar e levar isso de uma forma paciente, com amor, a comunicação se faz presente. Obrigada, Rebeca. Mas não tem como, eu não vim aqui em público abraçar essa profissional maravilhosa, Cissa. Gente. Uma salva de palmas para Cissa Mello.